Salve, salve! Você que a partir de agora nos faz companhia aqui no Tempo Esportivo. Vamos juntos, uma semana diferente, com feriado, com final de semana prolongado, muita gente viajando, mas muita gente ligada também nas coisas do futebol. Afinal de contas, nesta sexta-feira à noite, rola a bola lá em Belém do Pará. É o início da caminhada da seleção brasileira rumo à Copa de 2026. Temos notícias atualizadas dos bastidores de Atlético, Cruzeiro e América e outros assuntos para você. A partir de agora, aqui no Tempo Esportivo, ao vivo, canal 8 da Claro TV, antiga NET, ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Sete Lagoas, que você pode baixar aí também no seu smartphone. E esse programa é um programa diferente, né? Semana de feriado, assim, de final de semana prolongado, é tudo diferente. Mas nós estamos aqui recebendo o diretor da TV Sete Lagoas, meu amigo Volney Santiago. Porque a semana, Santiago, não tem bola rolando, pelo menos aqui. Os clubes estão todos naquele período das chamadas datas FIFA. Mas as notícias não param de pipocar, viu, meu amigo? Um grande abraço. Opa, um abraço. Estamos aí de volta, né? Um prazer muito grande estar com você de volta aqui no Tempo Esportivo. Ô Álvaro, hoje eu postei uma foto de um quadro que o meu filho pintou, né? Meu filho que é deficiente. E eu coloquei lá o seguinte: a vida é uma grande transformação, né? A gente, por mais que a gente ache que as coisas não estão bem, não vai dar certo, de repente tudo acontece, né? E é por isso que eu estou dizendo, né? Cruzeiro está de técnico novo. Aí tudo pode mudar, hein? Tudo pode mudar. O América já mudou o técnico, né? O Galo está de estádio novo, né? Está de estádio novo. Quem sabe isso aí faça o diferencial, porque o torcedor do Atlético não está satisfeito com o Filipão, não, né? E a seleção está de técnico novo. Então, assim, tudo pode mudar, né, Álvaro? A gente não pode perder as esperanças, né? As expectativas de coisas melhores, né? Agora, quem pode se dar bem com essa questão da seleção aí é o Inter, né? Que vai ficar um tempo aí treinando com o seu amigo Kudê e de repente o Fluminense vai ficar sem um técnico um bom tempo, né? Então, assim, isso pode ser o diferencial aí para esse jogo aí da Libertadores entre Inter e Fluminense. Mas essa semana é a semana do Brasil, não tem jeito, né? Eu tô aqui até de camisinha amarela, olha aqui, ó. Olha o ano aqui, ó. 82. Lembra quem era o técnico? Tele Santana. Tele Santana. Tem saudade de Tele no Galo? Ah, tem, né? Que ele foi o técnico campeão de 71 brasileiro. E embora não tenha ganhado Copa do Mundo, muita gente fala, o Tele era pé frio, perdeu 2 Copas do Mundo. Depois ele foi pro São Paulo e ganhou tudo, né, Santiago? Foi até campeão mundial. É verdade, né? É um técnico mineiro exemplar, né? Um cara que fez o Brasil bater palma para a seleção brasileira, né? Inclusive essa Copa de 82, o Brasil não foi campeão, mas é tido como uma das principais seleções, né? É difícil escolher qual que é a melhor seleção do Brasil, né? Mas a de 82, todo mundo tem uma lembrança muito bonita, né? Da forma que o Brasil jogava bola, né? Diga-se de passagem, nunca mais vi um jogador que desse calcanhar tão bem como o Sócrates, né? E outros jogadores ali que faziam jogadas maravilhosas, aquele tirambaço, né, do Éder ou do Nelinho, né, que chutaço que os caras tinham, né, era um futebol rápido, né, aqueles toques bonitos do Zico. Vou te falar, viu, o futebol mudou muito, né, Álvaro? Então, assim, a gente vê hoje. Eu até estava vendo uma matéria, eu vou usar essa fala aqui no início, sobre os técnicos portugueses. Por que os técnicos portugueses evoluíram, né? Porque em Portugal se investiu muito na questão da formação dos técnicos, né? Inclusive técnicos brasileiros foram para lá também estudar, né? Mas dizem, né, que os melhores técnicos, na verdade, estão na Alemanha, né? Mas assim, o Brasil está precisando de correr atrás, né? Formar melhor os técnicos, porque talento para ser técnico nós temos demais, né? Jogadores para ser os melhores do mundo, a gente sempre tem alguma novidade aí, sempre
tá aparecendo novos jogadores. Então, assim, como eu falei no início, a esperança é a última que morre. Então as coisas podem se modificar. E eu acho que o Brasil vai dar a volta por cima em breve, né, com essa nova CBF. Tomara. Ô, Santiago, eu vou chamar aquele primeiro intervalo. Aliás, liberando aí o nosso WhatsApp antes disso, sempre ao vivo, né, no horário das 11 da manhã, com reprise às 7 da noite, 31, DDD de 7 Lagoas, 999865732. Bom, eu vou para o intervalo e na volta nós vamos usar esse programa de hoje, até em função de não termos rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai usar para debater alguns temas e, sobretudo, a chegada do Zé Ricardo, né? Chega, inclusive, com muita desconfiança por parte do torcedor. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra a hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora.
Estamos de volta, hein, gente? De volta ao vivo, ligadão aqui no Tempo Esportivo, nesse ritmo de feriado e de final de semana prolongado. E eu vou falar para você da Uninter, essa super instituição de ensino superior à distância. É uma referência para todo o Brasil. Aliás, a Uninter tem polos no Brasil, em vários países da América do Sul, Estados Unidos, Europa, é uma coisa incrível. Mais de 1 milhão de alunos. Você não entendeu errado, não. Na Uninter, parceira da Faculdade Avance, aqui em Sete Lagoas, você encontra mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. Todos reconhecidos pelo MEC. É preço baixo, é qualidade, é flexibilidade de horário, de local, aquilo que o ensino à distância tanto nos permite, né? Mas os diplomas com o mesmo peso, a mesma validade no mercado de trabalho. Faça contato com o Uninter. O que a gente pode dizer é o seguinte, você tem aí os telefones, ligue, entre no site uninter.com, faça todos os detalhes, né? Observe cada um dos cursos, faça pesquisa, avalie o seu perfil. Se você preferir, vá pessoalmente ao Uninter aqui em Sete Lagoas, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali esquina com o Dr. Renato Azeredo, pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. A direção é do professor mestre Carnot Guedes. Carnot, com quem estive ontem, Carnot todo feliz, o time dele foi campeão lá no Veteranos, né, na Taça de Prata, no Clube Náutico, estava lá exibindo o troféu. Muito legal que as empresas abraçam o futebol aqui da cidade. Mas a gente tem hoje a presença do Santiago, do Volney Santiago, diretor da TV Sete Lagoas, e a gente tem muitos assuntos, né, para debater. Ô, Santiago, eu vou começar, eu estou aqui com a tabela. Rapaz, é um negócio interessante. Essas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, uma Copa diferente, né? Vai ser na América do Norte, nos 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. E na verdade, o que aconteceu? Com esse aumento do número de seleções, né, com esse aumento do número de vagas, a América do Sul poderá ter até 7 países na Copa do Mundo. Então, as eliminatórias que estão começando, elas... Para o Brasil, por exemplo, que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. Eu me lembro que antes eram 2 vagas, passou para 3, para 4, depois ficaram 4 vagas, mais aquela vaga que era disputada na repescagem com um país da Oceania. E hoje eu fico aqui observando 18 rodadas, serão 2 anos de eliminatórias. E aí eu fico aqui pensando, será que o Brasil vai correr risco de ficar fora da Copa do Mundo? Claro que não, né? 7 seleções, Brasil, Argentina, claro que vai fazer 18 jogos aí, 2 anos de eliminatórias, mas não há risco nenhum de ser eliminado, né? O Brasil não vai ficar em 8º lugar nas eliminatórias sul-americanas. Bom, a bola rolando no feriado 7 de setembro, e nesta sexta-feira, dia 8, 2 partidas. É bom que são horários diferentes, e aí nós vamos ter às 8 da noite Uruguai e Chile, um jogo interessante em Montevidéu, para mim 2 seleções que estarão na Copa do Mundo também, e às 9h45, no estádio Mangueirão, em Belém, Brasil e Bolívia. As outras seleções dessa primeira fase se enfrentaram no seguinte cruzamento: Paraguai e Peru, Colômbia e Venezuela, Argentina e Equador. E aí, como são 2 rodadas de cada vez, na terça-feira que vem, 11 horas da noite, horário de Brasília, lá em Lima, no Peru, tem Peru e Brasil. Então, os jogos do Brasil, Bolívia em Belém e terça-feira o Peru lá em Lima. Ô, Santiago, que lhe parecem essas eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026, que ao invés de 32 países, terá 48? A FIFA está de olho no cascalho. Agora, abre-se também a oportunidade para muitos países que nunca jogaram a Copa do Mundo, terão essa oportunidade, né, Santiago? 16 vagas a mais. Com certeza, né? Eu estava fazendo, assim, uma repescagem aqui na minha mente aqui sobre os países. Vamos colocar aí, né, em ordem. Hoje nós temos, primeiro, posicionamento na América, né? Argentina, né, que foi a campeã. Depois temos o Brasil,
Paraguai, Uruguai, você falou aí do Chile, né? Que joga Colômbia, também. talvez. Colômbia. E esse sétimo aí poderia ser o Peru, né? Então, assim, eu acho que são seleções que praticamente vão estar nessa Copa do Mundo, né? A não ser... Tem o Equador também. Tem o Equador também, né? Mas eu acho que, ó... Bolívia e Venezuela, mais fácil, Brasil, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. Essas 4 aí são certas, né? Essas aí eu acho que não fica fora de jeito nenhum. O resto aí é aquela disputa, né? Só que assim, a gente fica triste, né? Porque a seleção brasileira, quando ela joga, ela modifica o futebol do Brasil. Então, assim, para você ver, você tem aí quase que 15 dias de paralisação, né? Para que os times cedam seus jogadores para a seleção brasileira. E aí, quer dizer, por causa de um ou outro jogador que vai ser convocado, você acaba parando todos os times, né, do Campeonato Brasileiro, principalmente, né, que estão disputando a Copa do Brasil, estão disputando também a Libertadores. Então, assim, eu acho que é uma avaliação muito ruim, né, com relação ao futebol sobre a seleção brasileira. Talvez pudesse ser mais produtivo, né? Não sei, porque a gente parar o campeonato, parar tudo, até bom para os jogadores descansarem um pouco, né? Mas assim, eu acho que não é muito bom para o torcedor, né? Porque tem uma coisa que eu tenho percebido, né? O torcedor não está tão mais fanático com a seleção brasileira. Os torcedores brasileiros, muita gente não assiste mais os jogos da seleção brasileira, não tem mais aquele amor à camisa, né, da seleção brasileira por causa dos últimos resultados, né, dos últimos anos, né? Então, assim, a gente tem bons jogadores, né, mas a gente não tem uma equipe tão competitiva, tão inteligente como as outras equipes, né? Então, assim, a gente está um pouco atrás, né? Não pode se dizer que a América está atrás da Europa, né? Porque a Argentina foi a última campeã da Copa do Mundo. Então, assim, talvez a gente esteja um pouco atrás em algum aspecto que precisa ser identificado, né? Como a seleção brasileira está tentando fazer em trazer um técnico europeu. Talvez isso possa ser algo positivo, mas eu acho que também não é a solução. Não é a solução para o Brasil. O Brasil tinha que solucionar, como eu disse no primeiro bloco, tinha que solucionar a situação dos técnicos no Brasil. A gente precisa fazer o que Portugal fez, né? Formar os técnicos, trazer aqui um curso de técnico bastante avançado, pesquisar sobre isso, para que a gente possa crescer, né, no nível de treinamento, né, de preparação dos nossos atletas para disputar. Que eu acho que é por aí que a gente vai vencer aquele 7-1, porque por enquanto a gente ainda está perdendo, viu, Al? Por enquanto o Brasil está deixando a desejar na sua organização, no seu treinamento, diga-se de passagem, trazendo muito técnico de fora, que não dá em nada, como esse exemplo do Cruzeiro agora, esse Pepa aí que não ganhou nada, ganhou porra nenhuma em lugar nenhum, né? E trouxe para o Cruzeiro, veio com a pompa de todo tamanho, chegou no Cruzeiro, não ganhou nada também, está indo embora aí, e agora sim trazendo um técnico mais experiente do que ele, mesmo que não seja tão vencedor, mas trazendo um técnico brasileiro para tentar resolver o problema do Cruzeiro. Então, olha para você ver a situação que a gente está colocando. A mesma coisa o Atlético, né? Acabou trazendo um treinador aqui do Brasil, já que deveria estar até aposentado, para tentar resolver o problema do Atlético, mas o único treinador de fora que resolve mesmo, que está resolvendo, que está fazendo um trabalho bonito, um trabalho inteligente com a sua comissão, é o treinador do Palmeiras. O resto não tem ninguém assim acima da média, não tem ninguém mostrando um trabalho assim tão competitivo, tão forte, né, tão exemplar, que possa ser seguido. Por isso que eu acho que a gente tem que pegar a nossa inteligência futebolística aqui, né, o nosso amor pelo futebol, né, a nossa vontade, aquela coisa desde criança, né, e colocar isso em prática, estudar e ver a questão de técnicas para a gente poder desenvolver, porque jogadores bons a gente tem, Álvaro.
Pois é, rapaz. Eu vou até chamar um desses bons jogadores aí, tem uma fala do Danilo, lateral Danilo, que começou inclusive no América, né? E depois foi para o futebol europeu. Vamos ouvir o Danilo. Eu fico sempre imaginando, se bem que a CBF levou o jogo para Belém, é uma novidade, né, para o estado do Pará. Eu acho que o Brasil deveria jogar mais aqui no Brasil. Só joga a partida das eliminatórias, porque é obrigado. Agora, os amistosos sempre na Europa, na Ásia, e isso aí dificulta para ter de novo esse envolvimento das pessoas. A seleção fica muito distante do povo. Mas vamos ouvir o Danilo aí, o que ele tem para falar. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelos desejos, pelo bom pensamento. Acho que isso é muito importante. Tem sido sempre uma máxima minha, essa busca por essa sinergia de todos em prol do sucesso da seleção brasileira. Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho, primeiramente, vitorioso, né? Esse é o principal objetivo, e que possa, de alguma maneira, resgatar o orgulho, né, do brasileiro, a vontade do brasileiro de realmente ver e torcer pela seleção brasileira. Esse já era um dos objetivos antes, sempre foi, e quando o resultado não vem, cria um pouco esse distanciamento. Então, o objetivo é vencer e se aproximar certamente muito mais do povo brasileiro, porque é bom pra gente, a gente sente esse carinho, a gente sente essa força. Quanto ao Neymar, eu sempre disse que, eu estava falando com ele agora no almoço, se eu não me engano, que a gente joga junto desde 2010. E desde 2010 eu escuto: Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, na porta dos hotéis. Então, todo mundo quer ver o Neymar jogando. O Neymar é um cara que eu sempre vi, ele gosta de jogar bola. Ele estava cansado, ele termina o treino, ele vai dar toquinho, ele vai driblar, ele vai chutar bola. Então, o lugar dele é no campo, o lugar dele e a casa dele é a seleção brasileira, é o lugar que ele se sente melhor, tenho certeza disso. E a gente espera que ele possa estar no seu melhor nível, principalmente alegre, e quando ele está assim é difícil de segurá-lo. Danilo. Aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Seguindo ainda na linha do Wellington sobre o Fernando Diniz, ele até comentou numa das entrevistas dele lá na CBF sobre o pouco tempo, a necessidade de tentar passar para vocês as ideias que ele tem. Ele sabe que tem um material humano muito talentoso, mas tem pouco tempo para que vocês assimilem essas ideias. A gente já ouviu alguns jogadores falando, até mesmo antes dele ser confirmado como interino, do quanto gostariam de trabalhar com ele. E eu queria que você contasse as suas primeiras percepções, como foi esse primeiro contato do grupo com ele, o que vai dar para preparar e captar de ideias nessa semana para essa estreia contra a Bolívia. Obrigada. Boa noite. Realmente ele tem razão quando ele diz que é difícil, né? Pouco tempo para implementar uma ideia de jogo tão diferente daquilo que era nosso habitual, né? Porque é um jogo de muita movimentação, um jogo muito pouco posicional, que era o que nós estávamos habituados, tanto aqui na seleção quanto na maioria dos clubes, eu diria, europeus. Eu acho que a primeira coisa é a disponibilidade. Acho que é importante ter a disponibilidade de nós atletas para entender e absorver o quanto antes as ideias. Disponibilidade do Diniz para entender também que não é uma coisa que se assimila do dia para a noite. Disponibilidade e paciência do externo para entender um pouco que as coisas não vão acontecer ontem era de um jeito, amanhã já é de outro, não. Precisa desse tempo de adaptação. E o que eu mais gostei, talvez, das palavras que o Diniz usou hoje na reunião com a gente, foi ele falar que, primeiro, ele quer fazer com que os seres humanos, jogadores de futebol, se sintam bem, se sintam à vontade. E, a partir daí, você extrair o máximo enquanto atleta. Porque é impossível você querer rendimento, né, exigir rendimento, quando o ser humano atleta de futebol não tá bem, ou não tá minimamente confortável. O Diniz é muito inteligente, talvez, nessa parte, ele sabe lidar bem com essa parte mental e motivacional, e certamente é um cara que tem tudo para dar certo aqui dentro da seleção. É um grupo que tem muita disponibilidade, sempre demonstrou isso, e a gente está aqui para poder ajudar da melhor maneira possível para que ele possa também se sentir à vontade aqui dentro e fazer o melhor trabalho. Tá aí o Danilo, né? Danilo dando a entrevista, o Brasil treinando para esse jogo contra a Bolívia.
Santiago, só para fechar esse assunto, seleção brasileira, que depois, no próximo bloco, nós vamos falar dos nossos clubes aqui. Você é a favor ou é contra? Você citou aí, eu acho que você é contra, mas eu quero te ouvir. Você citou o Pepa e tal. Mas na seleção brasileira, você é a favor ou contra um técnico italiano? Parece que o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, ele deverá vir para a seleção brasileira no ano que vem, né? Tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. No meio do ano que vem, ele viria embora para comandar o Brasil até a Copa do Mundo. Até lá, o Fernando Diniz está acumulando técnico do Fluminense e técnico da seleção brasileira. Você acha que deveriam efetivar o Fernando Diniz? Ou essa do Ancelotti é uma boa para a seleção, hein, Santiago? Olha, Álvaro, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente sabe que no Brasil hoje o Diniz é um dos nomes mais comentados, né? Eu não vejo que o Diniz está fazendo milagre também não, porque a gente vê que algumas partidas do Fluminense ele não foi muito bem, né? Mas assim, tem uma entrevista que eu ouvi do Cuca, né, que jogou no Atlético, foi para o Fluminense, ele dizendo que quando ele foi para o Fluminense ele se tornou um novo jogador, porque a forma que o Diniz... Digo o Cuca, Cuca lateral direito. Guga, né? Ele diz que se tornou um novo jogador porque o Diniz sabe aproveitar o melhor que o jogador tem. Ele realmente incentiva o jogador a ser o que ele realmente tem de talento, né? Se o Diniz conseguir fazer isso na seleção brasileira, será muito bom, porque os nossos jogadores são muito talentosos. E aí na própria entrevista a gente já viu isso, né? A gente já viu o Danilo falando que o Diniz quer valorizar primeiro a pessoa, né? O craque. E aí, se ele conseguir fazer isso, talvez a gente tenha um diferencial. E outra coisa, né? O Diniz, ele tem uma estratégia de jogo, né? De movimento dentro de campo, né? Ele às vezes atrai os jogadores para um lado do campo e libera o outro, né? E as jogadas acontecem por ali, né? E aproveitando o melhor que o jogador tem, né? Essa questão do técnico italiano é muito discutível, porque ele é muito talentoso. Tudo que o cara fez, ele ganhou. Então, assim, a gente acaba que fica também naquela vontade de falar assim, vamos experimentar, vamos ver, né? Até porque a gente falou aqui sobre o desenvolvimento, né, dos técnicos brasileiros, né? Ou porque porque muito tempo a gente ficava no achismo, né? A gente tinha um futebol um pouco diferente e era muito na vontade, né? Então, assim, o treinador achava que era de um jeito e vamos jogar daquele jeito, às vezes dava certo, e aí, né, não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento tático, né? Hoje o futebol não é feito assim, é feito de muitas análises, é muito estudo dos adversários, né? Então, assim, jogadas ensaiadas, preparadas, bem treinadas, né? Só que, assim, a gente sabe que a seleção não tem esse tempo para treinar, né? Eles juntam ali, o treinador passa ali o que vai acontecer e acaba que eles não treinam realmente juntos, né? Porque cada um está jogando a sua equipe, está com um esquema de jogo totalmente diferente, né? E até a própria Copa do Mundo é muito rápida, né, para esses treinamentos acontecerem. Então o time tem que ir crescendo jogo a jogo. Então é um fator assim muito discutível, sim, né? Mas para não ficar em cima do muro, eu ainda sou a favor de a gente usar o técnico brasileiro, entendeu? Porque eu acho que se é para ganhar, vamos ganhar 100%. Muito bem, tá aí a opinião do Santiago. Vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar dos bastidores que estão fervendo, hein? Estão fervendo. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de 7 Lagoas. Legal, gente. Legal, nós estamos de volta, estamos ao vivo e eu tenho um recado aqui para você do Supermercado Santo Antônio. Esse final de semana prolongado, repleto de promoções no Supermercado Santo Antônio. É a maior variedade, os melhores preços. Eu estou vendo aí que toda hora chega um supermercado aí na cidade. Não se deixe enganar. No Supermercado Santo Antônio estão os melhores preços, a maior qualidade, tudo de primeira para você. No Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. E tem entrega a domicílio para toda a 7 Lagoas e região. Supermercado Santo Antônio, na Rua Olavo Bilac, também na Avenida Norte e Sul. Procure, visite o Santo Antônio, esse patrimônio de 7 Lagoas, né? Mais de 60 anos de tradição. Bom, a gente falava de seleção brasileira no bloco anterior, e aí a gente falando aqui de técnico, né? Fernando Diniz, Ancelotti e tal. E esse ano os 3 clubes de Minas da Série A do Campeonato Brasileiro já mudaram de técnico, né? O América demitiu o Wagner Mancini e trouxe o Bustos. O Bustos agora ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, dando um alento, mas o América ainda em situação muito difícil, na penúltima posição. O Cruzeiro teve o Pesolano lá no início do ano, né, o uruguaio, terminou o Campeonato Mineiro, ele entregou o bastão, foi para o Valladolid, foi rebaixado lá na Espanha com o Valladolid, veio o português Pepa, demitido, e essa semana o Cruzeiro anunciou a vinda do Zé Ricardo. Zé Ricardo, ex-Flamengo, ex-Vasco, esteve um período lá no futebol japonês, esteve no Catar também, está chegando o Zé Ricardo, vai estrear no jogo contra o Santos, né, semana que vem lá na Vila Belmiro. O Atlético também trocou, saiu o Eduardo Cudê, veio o Filipão,
até agora também não caiu nas graças do torcedor. Aí, Santiago, vem aquela pergunta inevitável, né? O time tá mal. Você tem lá 30 jogadores. O resultado não vem. É mais fácil demitir o técnico do que mandar 30 jogadores embora, é óbvio. Até financeiramente falando. Como é que você vai rescindir esse tanto de contrato? Mas a gente tem visto, até com uma certa frequência, que as mudanças não estão resolvendo. Eu vou voltar lá no ano passado. O Turco era técnico do Atlético. Não estava bem. Veio o Cuca, multicampeão. Não conseguiu resolver o problema. Veio o Eduardo Cudê, que eu particularmente não gosto, inclusive do jeito dele, mas há quem goste. Ok, vamos respeitar. Saiu o Cudê, veio o Filipão, parece que ficou pior ainda. Agora o Atlético está tentando aí, ganhou alguns jogos, mas ainda com um aproveitamento baixo. No Cruzeiro, saiu o Pesolano, entrou o Pepa. Agora o Zé Ricardo, a torcida do Cruzeiro não... fazendo até protesto. Não queria o Zé Ricardo aqui. O América também. Tinha o Mancini, veio o Bustos, saiu da Sul-Americana, já tinha saído da Copa do Brasil e está nesse desespero aí no Campeonato Brasileiro. Parece que esse negócio de mudar de técnico não é também a solução, né? Mas então o que fazer, hein, Santiago? Álvaro, eu posso identificar para você assim, instantaneamente que o problema maior não é o técnico. O problema maior são os jogadores. Mas só que em alguns casos você pode até culpar um pouco o técnico por causa da forma que ele coloca o time, né, do time que ele coloca em campo e das substituições. No Cruzeiro, por exemplo, tem uma reclamação muito grande que o Pepa estava mantendo muito o centroavante lá, como é que é o nome dele? Gilberto, né? O Gilberto, quantos gols que o Gilberto fez esse ano? Quantos gols que o Gilberto fez no Mineirão? No Brasileiro foram 4. Foram 4, mas no Mineirão, 0, entendeu? Então, assim, a insistência com alguns jogadores faz muita raiva também, até na própria torcida. Você está vendo que o Gilberto não está dando certo, e continua ele. Lembra do Cudê no Atlético, com o Patrick e com o Edenilson? Os caras não estavam jogando nada, mas ele colocava ele em todos os jogos, né? Então, assim, fica difícil, né? Só que olha para você ver como é que são as coisas. O América não estava indo bem, mandou o técnico embora, e o Ceará foi lá e contratou o técnico, né? O Mancini. Então, assim, pode ser uma solução lá para o outro time. O Cruzeiro tinha um Pesolano, que eu acho que o Pesolano fez história no Cruzeiro, né? O Cruzeiro ganhou a segundona na frente de todo mundo, né? Quase que na metade do ano o Cruzeiro já era campeão. Então eu acho que assim, o técnico do ano passado do Cruzeiro era muito melhor do que esse Pepa, entendeu? Então, assim, a troca não justificou também, né? O Atlético, por exemplo, mandou o Cudê embora, e o Cudê está na Libertadores lá pelo Internacional. Chegou lá, pegou o time desarrumado, deu uma melhorada no time, e o time está seguindo em frente aí com um bom posicionamento no Campeonato Brasileiro e classificado para a Libertadores, vai jogar contra o Fluminense. Então olha para você ver como é que são as coisas. Os jogadores às vezes atrapalham também, né? Olha para você ver, o Hulk foi substituído aí foi expulso algumas vezes aí por atitude incompetente dele, né? Por desgaste ali de reclamação, de atitudes dentro de campo, né? Do próprio jogador. Então, assim, eu acho que nem sempre a solução é trocar o técnico, mas nesse caso do Cruzeiro, como não estava dando certo, eu acho que o Cruzeiro está fazendo uma modificação positiva, né? Ele está trazendo um técnico brasileiro que conhece o Campeonato Brasileiro, já jogou em situações parecidas com time com dificuldade, tendo ali que lutar para não cair. Então ele sabe um pouco qual que é essa dificuldade do Campeonato Brasileiro, mais até do que o Pepa, né? Que é lá de fora e veio para cá e ficou aqui alguns meses, né? Ele mesmo que não estava no Brasil, né, vai assumir o Cruzeiro e numa posição totalmente diferente, porque ele conhece o Brasil, conhece como é que é o Campeonato Brasileiro, e muita gente não fala sobre isso, mas a torcida do Cruzeiro pode ser que ela até não esteja muito atenta a esse detalhe, mas o Ronaldo, que é o dono do time,
ele não está tão preocupado assim como o povo está pensando, não. O Ronaldo disse que o Cruzeiro esse ano ia ficar no Campeonato Brasileiro simplesmente para não cair. Então o Cruzeiro se manter no Campeonato Brasileiro apenas sem... se ele ficar ali, por exemplo, no último lugar, já está bom, entendeu? Então, assim, a questão é que pontuou um pouco, né? E deu um gostinho ali de ficar ali entre os 6 ali que pudesse lutar pela Libertadores, mas na verdade é o seguinte, o Cruzeiro está dentro do que o que foi programado, né? Que é não cair. Então, assim, o Zé Ricardo chega com uma certa moral, eu acho que nesse momento até mais que o Pepa, né? Apesar da desconfiança da torcida, mas eu falo com você, eu analisando as duas carreiras, o Zé Ricardo é melhor do que o Pepa, viu, Álvaro? O Zé Ricardo, ele tem no currículo dele apenas um título, né? Foi campeão carioca com o Flamengo, mas ele rodou, ele teve no Vasco, ele teve na Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi pro mundo árabe, agora estava num time lá da 2ª divisão do Japão. Eu acho, Santiago, ninguém me falou isso não, eu acho que essas decisões do Cruzeiro passam muito mais pelo lado financeiro do que outra coisa. O Cruzeiro tentou, por exemplo, trazer aquele técnico que esteve no Bragantino e no Vasco. Teve até no América, o Maurício Barbieri. O Cruzeiro fez proposta para ele. O Barbieri disse assim, mas aí a proposta que chegou para ele era para ele ganhar menos da metade do que ele ganhava no Vasco. Ele não topou. Tentou tirar aquele português lá, técnico do Cuiabá. Não conseguiu. Então o Cruzeiro está trabalhando com uma margem salarial que ele não consegue, muitas vezes, competir com a maioria das equipes. E aí tem um outro aspecto. Inclusive agora que o Atlético também está virando SAF, vários já viraram, e outros ainda vão virar, isso é outra coisa que a torcida vai ter que se acostumar. As torcidas, né, terão que se acostumar. A partir do momento que o time é comprado por um dirigente, né, por um empresário. Quer dizer, o time deixa de ser de uma associação, ele passa a ser ele passa a ter um dono, né? Ele passa a ter um dono. O Ronaldo está querendo saber muito, pelo menos é a impressão que passa, tá? É a impressão que passa. Ele está muito preocupado com a opinião da torcida, não. Agora, isso pode refletir na bilheteria, no sócio-torcedor, que a torcida pode se afastar um pouco do clube, né, Santiago? Com certeza, né? E outra coisa, né? Dependendo da situação que o time chegar, ele nem anda lá em Belo Horizonte, viu? Porque a torcida, até certo ponto, ela aceita as coisas. Mas se a coisa por exemplo, se o Cruzeiro cair para a 2ª divisão, o Ronaldo volta para o Cruzeiro, não. Eu acho que não, viu? Porque a torcida esperou 3 anos, né, na 2ª divisão. E teve que aguentar muita gozação, né? Então, assim, a Ascensão aí sabe que tem pessoas que podem comprar o time. Pedrinho, por exemplo, né, do Supermercado BH é um deles. E pelo valor que o Cruzeiro foi comprado, que essa SAF do Cruzeiro também foi muito cabulosa, viu? Tem o cabuloso e tem a cabulosa, viu, Alvo? Eles decidiram lá, fizeram uma reunião, no outro dia já estava comprado o time. Decidiram que ia fazer SAF, no outro dia não foi assim? Falam de 400 milhões, mas botar lá mesmo foi 40 até agora. Pois é. Então, assim, a parte financeira do Cruzeiro, ela está deixando a desejar pelo tamanho que é o Cruzeiro, pela instituição Cruzeiro, pelo tamanho da torcida do Cruzeiro, né? Então eu acho assim, a gente está tendo exemplos aí de outros times, igual o Bahia mesmo, o Curitiba, o Vasco, empresas, né, que tomaram conta também dos times, mas que com uma gerência totalmente diferente. O Vasco até que eu não sei não, que parece que o Vasco lá tá meio com um problema financeiro também. Mas o Cruzeiro, pelo tamanho do Cruzeiro, tanto de título que o Cruzeiro teve até hoje, falar com você, viu? Merecia no mínimo aí R$1 milhão e o cara chegar ali botando banca e contratando jogador, porque é um time de massa, é um time de torcida muito grande, que se tivesse aí bem aí disputando lá em cima na tabela
ou que seja do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a torcida estava enfurecida, estava comprando todos os produtos do time. Isso aí eu te garanto. Então, o Ronaldo não está tendo uma visão de mercado completa, assim, como realmente deveria ser. Porque investir num time igual ao Cruzeiro é a mesma coisa que os mecenas estão fazendo no Atlético. Tá vendo que aquilo ali é um bom negócio. Investir no Cruzeiro é um bom negócio. Só que o Ronaldo tá, vou te falar, viu? Tá um empresário assim meio deixando a desejar, viu? Para Minas Gerais, eu acho que o Cruzeiro merecia algo melhor. Eu quero dar um recado para você aqui de outro grande parceiro do Tempo Esportivo, que é o Sacolão Center. Quero inclusive mandar um abraço aqui para minha amiga Sandra, para minha amiga Milena, o Reinaldo, grande atleticano que sempre nos assiste. Você sabe que o Sacolão Center funciona inclusive nos feriados, viu, gente? É 7 de setembro, é qualquer feriado, o Sacolão Center está aberto. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. É muita tradição, né? Produtos que vêm fresquinhos da Ceasa diariamente. E aí você tem preço baixo, variedade, atendimento diferenciado e produtos que vão contribuir para a sua qualidade de vida e para a sua saúde. E tem mais. No Sacolão Center você pode receber os produtos sem sair de casa. Tem um teleentrega incrível. E tem a loja física também, na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal, no bairro Canaã, em Sete Lagoas. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Nós ficamos devendo uma matéria aí da Arena MRV. A Arena foi oficialmente inaugurada naquela vitória do Atlético, 2-0 sobre o Santos. E tem agora algumas questões internas, funcionamento dos bares, dos setores, algumas coisas que a gente tem mostrado, né? Os bastidores da Arena MRV. E hoje tem mais uma matéria para você acompanhar. Vamos lá. Eu sou o Felipe Mota, hoje eu cuido de toda a operação da GSH aqui dentro da Arena. A GSH é a empresa que tem hoje toda a operação de bares e camarotes aqui da Arena MRV, operação de alimentos e bebidas. A GSH começou em 2013 e eu tive a oportunidade, a honra de ser um dos primeiros funcionários da GSH lá atrás em 2013. A empresa nasceu para fazer a operação de alimentos e bebidas dos lounges da Copa do Mundo. Então a gente atuou em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Belo Horizonte, cuidando de toda a parte de hospitalidade. Então todos os camarotes e lounges da Copa do Mundo, a gente foi o responsável por todo o serviço de alimentos e bebidas. E nasceu aí uma oportunidade, uma janela no mercado, que era um mercado que não existia no Brasil. Então a gente enxergou essa oportunidade lá atrás e começamos a desenvolver e atuar para buscar contratos de estádios de futebol para explorar alimentos e bebidas. Quando o torcedor vier para cá no domingo, no primeiro jogo, ele vai encontrar, a gente tem 4 conceitos de bares diferentes. Aqui atrás a gente está vendo o Dona Alice, que é o de tropeiro, que foi criado por nós para trazer para a Arena um pouco mais de personalidade e identidade com o clube. Então a gente tem o Dona Alice, no Botequim, que a ideia é ser uma comida de boteco, Burguês, que em tese seria uma hamburgueria, e La Copa, que é a pizzaria. Aqui dentro a gente tem 3 tipos de cerveja e também a gente está trazendo um conceito que não é tão comum aqui em BH, que é o de venda ambulante. Então a gente também vai ter uns ambulantes vendendo chopp. São mochilas de chopp que ele vai servir, ele consegue ter um alcance no estádio inteiro. Tem também o Mike's, que é tipo uma bebida da Ambev, que é um ice, enfim, se aproxima um pouco de um destilado. E enfim, os tradicionais não alcoólicos. A gente está hoje com 2 cozinhas de operação, 2 cozinhas de produção e operação, que é essencial para a nossa operação, para conseguir aguentar o volume e a vazão que um jogo dessa magnitude demanda. Então a produção é 100% própria, feita dentro da Arena, com uma equipe dedicada para a Arena. A produção começou na quarta-feira, a pré-produção,
que começa, enfim, picando o bacon, a linguiça, fazendo o pré-preparo, e a produção se estende até o dia do jogo. São aí, em média, 4 a 5 mil tropeiros, que é a nossa expectativa de venda para o domingo, o jogo contra o Santos. A expectativa é que o torcedor com certeza consiga vir, degustar, experimentar nosso tropeiro, que é o principal, e ver que a qualidade com certeza é superior ao que ele vê em outros lugares. O torcedor que vier ao jogo no domingo vai ser super bem recebido e vai conseguir experimentar o nosso tropeiro, vai conseguir comprar, seja antes através do Super App ou dentro aqui do estádio, dos caixas móveis ou dos totens. Ele vai ter toda a tranquilidade de conseguir ter a experiência que ele merece, principalmente num jogo de inauguração como este domingo. Ô Santiago, obviamente que essa matéria foi feita antes, né, da estreia contra o Santos, que foram disponibilizados 30 mil ingressos. Para a semana que vem, para o outro sábado, dia 16 de setembro, tem mais um jogo previsto na Arena MRV, Atlético e Botafogo. Vai ser um sábado às 9 horas da noite. Fala-se até de um aumento de 30 para 35 mil lugares, até gradativamente chegar aos 46 mil lugares lá, a capacidade total. Então o Atlético vai colocar 5 mil ingressos a mais. E aí realmente tem toda uma estrutura. Agora, a pergunta que não quer calar, Santiago, que você falou na abertura do programa, de novo, Cruzeiro com técnico novo, Atlético com estádio novo, não sei o que novo. A Arena MRV, o primeiro teste foi bom, o Galo ganhou. E esse Botafogo aí, rapaz, nessa arena com 35 mil pessoas, mas sem o Hulk. O Hulk tomou o cartão amarelo, o terceiro. Essa arena pode fazer a diferença para o Galo ou isso é bobagem, Santiago? Jogar no Mineirão ou no Independência é a mesma coisa. Álvaro, eu falei aqui na segunda-feira com o Arley, o time do Atlético vai ter que tomar kryptonita para jogar com o Botafogo. Vai ter que tomar. Aquele time do Botafogo, ele é uma velocidade. Os caras acordam um tanto. Eu estava vendo o segundo tempo do jogo contra o Flamengo. Os caras, o contra-ataque dos caras é uma velocidade que até o Diego Costa, que não joga muita bola mais e não corre tanto, tá correndo também. Eu falei assim, o que é isso? A eletricidade dos caras, a vontade dos caras que eles estão de ser campeão é muito grande. Então assim, o Atlético com esse time lento, né? O Filipão tem um estilo de jogo de atacar, parece que ele pega um momento do jogo, o time joga atacando e tal, aí depois parece que desiste daquele formato e joga na retranca completa. Eu acho que a retranca que o Atlético joga é pior do que o Celso Roth. Sabe assim, o time joga nada, o time se fecha, volta todas as linhas e fica num jogo esquisito. O contra-ataque do Atlético não está sendo tão rápido e não tendo o Hulk para brigar, para empurrar, né, para cima do adversário, aí eu não sei, né? Eu acho que, eu até comentei e repito aqui, que talvez o Pedrinho possa fazer uma função de contra-ataque mais rápido, de um drible, de colocar algum jogador na cara do gol. Talvez seja o jogo ideal para ele crescer, né? Se ele jogar bem como ele jogou da última vez, né, pode até fazer um diferencial aí e ajudar o Atlético, porque não tendo o Hulk, né, a gente não tem um motorzinho do time. O Paulinho é muito bom, é muito veloz, mas o Paulinho às vezes ele faz umas jogadas boas, mas na finalização tem pecado muito, né? E o time do Botafogo, além de ser rápido, ele tem várias jogadas ensaiadas e vão para cima, né? Os caras vão para cima, então vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogaço. As duas camisas pretas e brancas, né? Vamos ver quem vai jogar aí com a camisa preta e branca, deve ser o Atlético. E inclusive, né? Eu vi ontem, tem também um lançamento aí, não sei se é dia 11 agora, o manto, né? O manto do Atlético, está sabendo disso, né, Alvo? É aquela camisa tradicional. É o manto da massa, né? Que vai poder ser usada, né? Vai começar a ser vendido, poder ser usado pelo torcedor. E de repente é uma forma de estimular os torcedores, né?
Lotado eu acho que vai estar, né? Não só para ver o Atlético, mas para ver o Botafogo também, né? Muita gente vai querer assistir esse jogo e vai ser um jogaço, viu? Eu acho que vai ser... já pensou, Al, se o Atlético ganha do Botafogo? Nossa senhora! Aí a galera fica louca. Mas acho meio difícil, viu? Ainda temos aí, né, mais de uma semana pela frente. Quer dizer, o Brasileirão já retorna na quarta-feira, mas o América vai jogar... Na verdade é o seguinte, a rodada 23 do Brasileirão está desmembrada. A rodada começa quarta-feira que vem. O Cruzeiro é o primeiro mineiro a jogar. Quinta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. O América joga sexta-feira na Arena Pantanal com o Cuiabá. E o Atlético joga sábado na Arena MRV contra o Botafogo. Então, quinta, sexta e sábado da semana que vem. Ô, Santiago, vamos passar a régua, né, meu amigo? Feriado, final de semana prolongado. Você tem aí uma pescaria que eu tô sabendo pro final de semana. Tá acontecendo... Vou não. Vou ficar aqui liberar porque... a turma aí, né, Santiago? Eu vou ficar por aqui porque o meu filho mora fora e vai vir para cá, então eu vou ficar por aqui para recebê-lo, né? Então vou ficar por aqui mesmo, só atravessa a rua ali, dá um pulinho ali no clube e volta. Essa é a minha rotina, né? E como só temos seleção brasileira, né? Então vamos assistir seleção brasileira, né? Apesar de que eu gosto da seleção brasileira, eu ainda sou meio da antiga, né? Eu gosto de assistir o Brasil, independente de quem vai jogar, né? E vai ser um final de semana totalmente diferente, né? Aproveito também para desejar um ótimo final de semana para todos, né? E essa paradinha aí é boa, né? Até para uma reflexão, vamos ver como é que vai ser o 7 de setembro, né? Vai ser um 7 de setembro, acredito que um pouco diferente. E a gente, né, torcendo para que esse final de ano aí a gente possa ter bons jogos, né? Porque vai chegando a final, as finais aí, né? Como se diz, o sarrafo vai aumentando. Isso é bom para a gente assistir, né? Bom final de semana para todos, um ótimo feriado para todos também, viu? Para você em especial. Obrigado, Santiago. Obrigado para você também. E assim a gente encerra mais um tempo esportivo. Estamos aí monitorando tudo para a gente dar sequência aqui no dia a dia na programação. Bastidores fervendo para essa reta final de temporada. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.